Bom, agora que a gente já criou a imagem de referência para usar para o nosso aeroporto, eu vou mostrar aqui como é que a gente edita as características de pista, de taxiway. Então, a gente está aqui no diretório de instalação do X-Plane, né? A gente tem a pasta Custom Scenery, dentro a pasta que nós criamos do cenário de Poços de Caldas. Eu criei aqui uma pasta Refs, que é onde eu costumo colocar todo o material de referência do aeroporto. No caso, a gente tem aqui o arquivo editável do Photoshop, que eu usei para fazer a textura, que nós fizemos aí no tutorial número 2. A gente fez a textura, eu recomendo salvar o arquivo editável PSD, além do arquivo PNG ortofoto, guardar o arquivo PSD, tá? Que é o arquivo editável do Photoshop. Então eu guardo aqui dentro da pasta Refs, eu guardei o PSD. E o restante é o que a gente já tinha criado, essa pasta Earth Nav Data, que agora a gente vai descobrir para que serve. E o ortofoto, que é a textura que nós vamos usar como referência para poder desenhar as taxiways e as características do aeroporto, tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é pegar as características default do X-Plane para poder modificar. E para fazer isso, a gente vai procurar um arquivinho chamado apt-dat, que fica dentro de, aqui na raiz do seu diretório de instalação do X-Plane, fica dentro de Resources, Default Scenery, Default apt-dat, Earth Nav Data, fica aqui o arquivinho apt-dat. Esse arquivinho, ele centraliza todas as características de todos os aeroportos que você tem instalados no seu X-Plane. Então os aeroportos que vêm com ele, ficam todos nesse único arquivo aí, apt-dat. Ele é um arquivo de texto, então ele pode ser aberto em qualquer software de edição de texto. E eu recomendo o software de edição de texto puro, como o bloco de notas do Windows, ou qualquer outro que faça edição de texto puro. Eu não recomendo você usar um Word, porque ele guarda características como fonte, tamanho de fonte, esse tipo de coisa que pode danificar o nosso arquivo. Então eu recomendo você usar o bloco de notas do Windows. No caso aqui eu vou abrir num software equivalente do Mac. Toma cuidado que esse arquivo ele é meio grande, então ele tem 45 MB só de texto puro. Então é possível que ele demore um pouco para abrir aí no seu computador, então tem que ser paciente, tá? Pronto, já abriu aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer é uma busca pelo ICAO do aeroporto que nós vamos alterar. No caso é Sierra Bravo, Papa Charlie. Pronto, ele já achou aqui. Ele já achou Poços de Caldas. Repara que existe um bloco referente às características do aeroporto de Poços de Caldas. Esse bloco ele começa aqui nessa primeira linha onde tem o ICAO do aeroporto e termina lá onde começa o ICAO do próximo aeroporto. No caso aqui embaixo tem um outro aeroporto, Serra Charlie 38. Então a gente pega esse bloco, esse pedaço aqui, vamos copiar esse pedaço que vai ser útil para a gente. Então Ctrl C, ou então vem aqui em copiar, editar, copiar. Tá? Posso minimizar isso aqui. Agora nós vamos criar um apt-dat específico para o aeroporto que nós vamos alterar. Então a gente volta lá no diretório que nós criamos de Poços de Caldas, né? Dentro de Custom Scenery. A gente vem dentro da pasta Earth Nav Data que nós criamos, e aqui dentro é onde vai ficar o apt-dat específico do aeroporto de Poços de Caldas. Então nós vamos criar um novo arquivo de texto aqui no bloco de notas, tá? Aí a gente precisa criar um cabeçalho para esse apt-dat. E o cabeçalho ele é escrito da seguinte maneira: letra I maiúscula de Índia, e na linha de baixo você coloca 850 version, que é a versão do X-Plane compatível com esse apt-dat. Não liga que a gente está mexendo para a versão 9, não. O 8.5 é a versão, é a última versão aí que é compatível com esse tipo de arquivo, tá? E a gente cola aquele bloco que nós copiamos de texto
lá do apt-dat default. Depois disso é só salvar esse arquivo. Então nós vamos salvar dentro de Custom Scenery, diretório de Poços de Caldas, earth-nav-data, e vamos colocar aqui apt.dat, tá? Dentro de... Vamos tomar cuidado o seguinte, depois que nós salvamos, pode até fechar aqui, o seu software de texto é possível que ele tenha colocado uma extensão .txt ou alguma outra coisa. Então, vamos remover essa extensão e manter só apt.dat, que é o nome correto para esse arquivo. Feito isso, você já pode abrir o WED. Você pode reparar que quando você abrir o WED, ele já vai trazer uma lista de todos os aeroportos que você tem lá no seu Custom Scenery. Inclusive o nosso aeroporto de Poços de Caldas, ele já trouxe aqui. Então vamos dar Open. Deixa eu redimensionar aqui. Pronto. Ele vai abrir essa tela de edição vazia. O que nós vamos fazer? O primeiro passo, nós vamos importar o aeroporto, o apt-dat do aeroporto de Poços de Caldas. Então a gente vem em File, Import apt-dat, vamos escolher aqui a pasta do nosso aeroporto Poços de Caldas, earth-nav-data, e escolher o arquivo que nós acabamos de criar. Depois nós precisamos ir em View, Zoom Package. Ele já vai trazer o aeroporto de Poços de Caldas como ele é no aeroporto no simulador como default. Você pode usar a rodinha do mouse para poder dar zoom. Colocar e tirar zoom. É uma tecla bastante usada. Eu vou falar aqui os atalhos de teclado que são equivalentes ao Mac. Então você vai precisar achar uma correspondente aí no Windows. Só toma cuidado, porque quando eu falar a tecla Ctrl, o Ctrl do Mac é completamente diferente do Ctrl do Windows. Então provavelmente vai ser outra tecla e não vai ser o Ctrl do Windows. Tá? Provavelmente quando eu falar Command, que vai ser a equivalente ao Ctrl do Windows. Então, para você não se confundir muito, eu recomendo você visitar o Help do próprio WED, que ele é bastante elucidativo. Aqui no Mac ele fica aqui em Help, WED User Guide. No Windows ele deve ter um equivalente aí no menu. Então, se você abrir aí o Help, ele é bastante explicativo aqui, explica os menus, para que serve cada coisa, a parte de imagem via satélite, a edição de nós que a gente vai falar, e as teclas de atalho. Então, você dá uma olhada, porque você vai precisar achar essas teclas correspondentes aí ao seu sistema operacional. Então, a primeira tecla que a gente vai aprender aqui, além da rodinha do mouse, é o Ctrl, que deve ser outra tecla aí no Windows, que se você segura apertado, tem que segurar apertado, clica e arrasta, você consegue mover a área de visualização. Então, isso é bastante usado para você quando a gente precisar editar um detalhe de uma taxiway, por exemplo. A gente vai usar essa tecla, então segura o Ctrl apertado, clique e arrasta. A gente consegue ir viajando pelos detalhes do aeroporto sem precisar mexer no zoom. Aqui no nosso canto direito, nós temos uma lista de camadas, que funciona bem semelhante à lista de camadas do Photoshop. Tá? E nós temos também um nível de hierarquia aqui. Então a gente tem o nosso primeiro nível de hierarquia, World, que é um mundo inteiro. Depois nós temos o aeroporto de Poços de Caldas. Nós poderíamos ter mais de um aeroporto nesse mesmo apt-dat, o que eu não recomendo você fazer.
E dentro dele você tem todos os objetos desse aeroporto. Então a pista, as taxiways, um farol rotativo, duas birutas e uma frequência de torre. Primeira coisa que eu recomendo é você conferir as características da pista para ver se estão corretas. Então quando você seleciona a pista, pode ser clicando em cima dela ou por aqui pela camada, você vai ver aqui embaixo nessa área todas as informações referentes àquele objeto. Então no caso aqui da pista, nós temos o nome da pista, tamanho, enfim, todas as características dessa pista. Eu recomendo você usar a carta que a gente baixou para poder conferir essas características da pista. Então eu vou abrir aqui a carta. Então eu recomendo você fazer essa conferência. Primeira coisa, o nome da pista. O nome da pista é super importante porque ele precisa manter esse padrão de nomenclatura. Porque é ele que estabelece o número que vai ficar na cabeceira. Então 09/27 corresponde às duas cabeceiras, 27 e 09 do aeroporto de Poços de Caldas. Depois nós temos aqui o comprimento da pista. O comprimento da pista é 1.250 metros, de acordo com a carta aqui. No caso aqui, o tamanho da pista está como 1.248,8. Nós podemos arredondar isso. Outra coisa importante, conferir a largura da pista, que aqui no caso da carta, 30 metros. E no nosso aeroporto está como 29,87. Então, vamos arredondar esses números. 1.250. E aqui, 30 metros. Depois você pode conferir também a iluminação, esse tipo de coisa. Então, aqui são as iluminações da borda da pista, existem vários tipos. As marcas da pista, no caso aqui está como não precisão, nós depois vamos conferir. E todas as outras características. Existem características para cada uma das duas cabeceiras. Então você vai ver aqui se existe uma área, esse blast pad aqui para uma cabeceira e para a segunda cabeceira. Tá? Então vamos olhar também a foto de referência do aeroporto. Essa foto aqui foi a que a gente fez a montagem lá no Photoshop. Então vocês podem ver que a taxiway ela está bem diferente do que ela é na realidade. Então ela está uma taxiway aqui embaixo no nosso simulador, mas na verdade ela é completamente diferente. Ela fica aqui em cima, tem um pátio e tudo mais. Então a gente vai desenhar essa taxiway da forma com que ela deveria ser. Outra coisa que a gente pode ver é que tem uma área de escape aqui na pista, na cabeceira 27, que não tem aqui na cabeceira da nossa pista, nossa pista que nós estamos editando. Então nós vamos precisar adicionar essa área de escape. E as marcações da pista também são marcações simples, ele não tem marcação de precisão mesmo, ele tem só aquela marcação de cabeceira. Então nós vamos conferir isso com o simulador. Muita coisa aqui também vai ser na tentativa e erro. Você vai ter que abrir, salvar, exportar aqui, ver, testar no simulador, ver como fica, voltar novamente a editar. É um trabalho que funciona bastante na tentativa e erro mesmo. Então vamos adicionar essa área de escape. Na verdade, essa área de escape, o ideal é a gente conferir quando a gente importar a imagem. Eu vou ensinar vocês como colocar aquela imagem como fundo aqui para a gente poder desenhar por cima. Outra coisa que é importante, que a gente vai usar bastante, é essas características das camadas aqui. Então, como no Photoshop o olho mostra e esconde cada um dos objetos, e o cadeado ele tranca o objeto, então você não consegue editar o objeto. Então, por exemplo, aqui a pista que a gente trancou, ó, ela não fica editável mais.
Isso é bastante útil quando a gente estiver editando os detalhes, para você não mover um objeto indesejável. Então você tranca os objetos que você não está editando e deixa só o que você vai mover para não trocar de lugar um objeto indesejadamente. Vamos aprender aqui como é que importa então a imagem de referência de fundo. Então o primeiro passo vem em View, Pick Overlay Image. Nós vamos procurar o nosso arquivo PNG que a gente salvou, então vem dentro de Poços de Caldas, ortofoto, e escolhe o arquivo PNG do aeroporto. Ele vai trazer aqui. Repare que ele vai colocar o arquivo lá na camada superior. Como nós queremos ele abaixo do aeroporto de Poços de Caldas para poder conseguir enxergar os objetos, a gente arrasta ele para baixo. Então você consegue mover as camadas simplesmente arrastando, tá? Então quando a gente arrastar ele para baixo, a gente já consegue ver a pista e a taxiway aqui. Agora o que você precisa fazer é posicionar essa imagem de forma com que as pistas sejam correspondentes, tá? Então eu recomendo você fazer isso usando a própria pista como base. Então você pega uma das cabeceiras aqui, eu vou pegar essa de baixo, a 09, encaixar aqui, e nós vamos aumentar essa imagem, tá vendo que ela está bem menor do que deveria estar. Então você segura a tecla Shift apertada, tá vendo que ele se transformou em umas flechinhas aqui, então você agora pode redimensionar sem alterar a proporção da imagem. Se você não segurar a tecla Shift, o que vai acontecer? Ele vai distorcer a imagem. Não é o que a gente quer fazer. Então você tem que segurar a tecla Shift e ir redimensionando. E aí você vai arrastando até encaixar exatamente. Então você vai usando o zoom do computador, vai usando a tecla Ctrl que eu ensinei para poder arrastar até a pista corresponder ao que deveria ser. Nós vamos já mexer aqui na área de escape para poder conferir também os tamanhos. Eu vou dar um zoom aqui, selecionar a pista. A gente pode arrastar aqui com essa flechinha a flechinha para fora, na área amarela, para demarcar a área de escape. Então, eu recomendo você acertar a cabeceira conforme ela deveria estar. Eu vou aumentar um pouquinho a área aqui, para facilitar um pouco. Procura ser o mais preciso possível, tá? Então, deixa bem certinho, porque depois que você acertar e editar o cenário, você não vai poder mais mexer nessa posição dessa imagem. Então edita. Aqui vocês viram que a imagem ficou um pouquinho fora aqui na angulação. Você pode também rotacionar essa imagem. Para fazer isso, aqui no Mac eu uso a tecla Option. Ele transforma nessas flechinhas aqui as laterais. O Shift é diferente dessa flechinha com Shift. Quando você aperta Option, ele vira essas flechinhas para poder rotacionar. Então eu vou tirar um pouquinho o zoom aqui, de uma forma com que eu consiga ver. Vou rotacionar ligeiramente para acertar aqui, ó, a angulação dessa imagem. Passou um pouquinho. Eu posso vir aqui por baixo e acertar. É um trabalho milimétrico mesmo, tá? Então é bom você dar zoom para conferir o tamanho, esse tipo de coisa. Bom, acho que agora tá aceitável aqui. Então já podemos acertar a área de escape da pista.
Pronto. E agora está o correspondente. Eu vou trancar aqui a imagem de referência de fundo para a gente poder editar tranquilamente o cenário sempre sem mover por engano essa imagem de fundo. Então agora que ela está trancada, nós não conseguimos mais mover. Então, o que eu recomendo você fazer? Vamos apagar todas essas pistas de táxi, porque elas não têm correspondência nenhuma com a realidade. Nós vamos fazer uma taxiway nova, não pode apagar todas essas camadas aqui referente a taxiway. Outra coisa que nós podemos ver é que aqui a gente tem duas birutas. Na verdade, de acordo com a carta, nós temos uma biruta só, que é essa aqui, iluminada. Então, nós vamos apagar uma das birutas e vamos pegar essa biruta aqui, opa, clica em cima e vamos arrastar ela para a posição dela. Provavelmente ela deve ficar nessa região aqui. Eu vou arrastar então ela, dou um zoom para ficar mais preciso e posiciono ela no lugar que eu gostaria que ela ficasse. Outra coisa que nós precisamos reposicionar é essa beacon aqui. A gente vai colocar ela no lugar do farol do aeroporto. Na verdade, esse farol acho que nem tem farol, esse aeroporto. Eu acho que esse símbolo deve corresponder ao farol. Então eu vou deixar ele aqui nesse local. E aí a gente pode começar a desenhar as taxiways. Eu recomendo você ir periodicamente salvando o arquivo, tá? Então você pode ir em File, Save, ou então usar aqui no meu caso é Command S, deve ser Ctrl S aí no Windows para poder salvar o arquivo. Ele já vai salvando naquele arquivo earth.wed automaticamente. Então vamos começar a desenhar a taxiway aqui. Então a ferramenta de taxiway, aqui do lado a gente tem a ferramenta de seleção, que é a que nós usamos para poder mover, selecionar e mover os objetos. A ferramenta de desenhar a taxiway é essa aqui, ó. Quando você seleciona essa ferramenta, ele te dá aqui qual vai ser o tipo do pavimento, do solo. No caso está como transparente, invisível, mas eu quero ele como asfalto. Roughness é o quanto a pista ela é irregular. Então se você adicionar valores aqui, por exemplo, 0.030, 0.40, são pequenas ondulações que essa pista vai conter. Então você pode ir testando depois, brincando com esses números, mas eu vou deixar 0 no caso aqui. Heading é a direção da textura. Markings são as marcas. Então ele vai... aquelas marcas laterais que tem na taxiway, eu vou deixar como solid yellow, que são linhas amarelas sólidas. Existem outros tipos, linhas pontilhadas amarelas, linha dupla, mas eu vou usar aqui no caso a linha sólida. E as iluminações, as luzes, eu vou deixar como nenhuma por enquanto, depois a gente adiciona. Eu vou começar a desenhar aqui a taxiway, criando nós, o que eu chamo de nós, que são pontos. Então você vai pôr pontos em todos os lugares que correspondem a curvas. Então vamos começar aqui com esse pedaço de baixo. Eu clico um ponto aqui, clico um ponto aqui. Ele vai desenhando, não se preocupe em ser muito perfeito que depois a gente vai acertar. Clico um ponto aqui que começa outra curva. Aqui começa mais um pouquinho, aqui. Não, evita de fazer muitos nós. Eu já vou explicar por quê. Aqui tem outro ponto, aqui tem outro. Aqui tem outro. Aqui mais um. Aqui mais um. Então eu vou
vou desenhando aqui conforme o formato da pista de táxi. Repara o padrão de pontos que eu estou criando e tenta assimilar a lógica disso. Pronto. Quando a gente fecha junto ao último ponto com o primeiro aqui, ele fecha o ciclo completo. Selecionando essa, aí depois quando a gente terminar, a gente volta a selecionar a primeira ferramenta aqui. Agora o que nós precisamos fazer é editar esses nós para que eles fiquem curvos. E para isso a gente usa a chamada curva Bézier. Como é que a gente faz isso? Quando você clica num nó, então você seleciona, é possível selecionar os nós clicando em cima dele. Você pode, aqui no caso no Mac, você segura a tecla Option e arrasta, ele vai desenhar essas anteninhas aqui, que fazem com que você consiga fazer curvas, qualquer tipo de curva. É muito usado em softwares gráficos como Illustrator, CorelDRAW. Então quem já mexe com esse tipo de software está bem familiarizado com curva Bézier. Quem não mexe, é simples também, tá? Então quando você arrasta uma anteninha, a outra mexe correspondente ao lado posterior. Então você vai tentar montar as curvas seguindo esse padrão. Essa é uma das grandes vantagens desse software, porque com isso você não precisa fazer muitos pontos. Antigamente, para fazer uma curva como essa, você precisava fazer assim, ó. Desenhar um monte de pontos, e isso acaba deixando o arquivo mais pesado, o aeroporto mais pesado, porque tem muito mais informação aqui. Ao invés de ter esse monte de pontos para poder fazer uma curva, inclusive ela não fica muito precisa, a gente vai fazer com menos pontos possível. Então aqui, por exemplo, para fazer essa curva aqui, ó, basta 2 pontos e a curva já sai completa. Então vou apagar esse objeto aqui. Só que acontece que vai existir casos que vai acontecer isso aqui, ó. Aqui eu não quero que fique essa curva aqui. Eu quero que fique reto. Eu quero que a curva termine e fique reto aqui. Então eu quero que esse lado da anteninha aqui se desprenda e gire independente desse outro lado. Aqui no Mac eu seguro a tecla Option apertada e arrasto. Então eu consigo mover, elas passam a ser independentes. Agora, quando eu mexo uma, ele não mexe mais a outra. Se eu precisar retornar as duas flechinhas ficarem presas uma na outra, eu seguro a tecla Shift e clico numa delas. Pronto, elas voltam a ficar grudadas uma na outra. Para que existe isso? Vão existir casos, por exemplo, aqui nesse caso a gente está fazendo um pedaço da taxonomia que fica abaixo da pista, então a gente não precisa dessa curva, dessa informação de curva. Então o ideal é que aqui fique reto. Mas em outros casos, como esse, por exemplo, se eu deixar as duas antenas independentes, a curva vai ficar grosseira, não vai ficar suave. Então o ideal nesse caso é com que as duas antenas fiquem presas e você use a antena de trás paralela à direção da taxonomia. Então essa curva ela vai ficar bem suave. Se você olhar aqui, ela vai ficar bem suave. Vão existir momentos também onde você não quer usar a curva Bézier, então você quer retornar ao ponto sem curva Bézier, como os pontos que a gente adiciona default. Para fazer isso, a gente vai clicar em cima da flechinha segurando Shift. Ela volta a ser um ponto sem curva Bézier.
Então, Option, você monta a curva. Option, novamente arrastando, você deixa independente as antenas. Shift, em cima da antena, elas voltam a ser grudadas. E Shift, em cima da antena de novo, ele volta a ser ponto fixo sem curva Bézier. Você não precisa decorar tudo isso. Aos pouquinhos você usando vai se lembrar. Mas lá no Help você tem uma lista de todos esses comandos de atalho. Então eu vou abrir aqui para você ver. Aqui. Então aqui no Help você tem a lista de todos esses comandos. Então aqui até tem o equivalente ao Windows aqui, ó. Alt mais clique, ele transforma em Bézier. Para transformar em ponto novamente segura o Shift e assim por diante. Então, na dúvida, consulta o manual. E agora é só ir desenhando as curvas até corresponder exatamente à pista. Aqui, no caso, a gente tem uma outra tecla também. Quando eu quero só deixar um dos lados da antena, eu seguro aqui no Mac Option Click, Option Shift e clico em cima. Então agora eu fiquei só com esse lado da anteninha, porque o outro realmente vai ficar reto. Eu ajusto aqui o ponto para ficar abaixo da pista. Repara que a minha taxiway está acima da pista, aqui nas camadas. Eu vou mover ela para baixo, porque eu quero que ela fique abaixo da pista. Eu posso renomear também essa taxiway. Vou deixar o nome só de taxiway. Pronto. Outra coisa que eu também não quero que aqui, tá vendo que ele desenhou essas linhas amarelas, que são aquelas linhas da borda da pista? Eu não quero essa linha aqui no meio. Então eu vou travar a pista aqui, ó, que eu não quero editar. Eu vou vir aqui e vou selecionar o atributo nesse ponto. Opa, não é esse aqui, é esse aqui. Eu vou selecionar o atributo desse ponto como none. Então ele ficou verdinho aqui, mas quer dizer que não tem linha nenhuma. E aí nós vamos desenhar a taxiway completa. Ó. Então eu vou puxando aqui uma linha Bézier. Aqui também tem outra curva, então eu vou arrastando. Enfim, nós vamos fazer isso com o aeroporto inteiro. Se eu quiser apagar um ponto, por exemplo, esse ponto, eu só selecionar o ponto e apertar Delete. E se eu quiser adicionar um ponto, então, por exemplo, entre esses dois pontos aqui, eu quero um ponto aqui no meio. Eu seleciono esse ponto, esse também, e aperto Command E. Aí no Windows deve ser Ctrl E. Ele adiciona um ponto aqui. Tá vendo que ele trouxe já com a linha Bézier, porque um dos pontos aqui tem linha Bézier. Então ele trouxe já um... Mas se eu quiser tirar essa linha Bézier, é só usar aquelas teclas de atalho de segurar o Shift e agora eu tenho um ponto aqui no meio. Mas eu não quero esse ponto, opa. Eu não quero esse ponto. Aperto Delete. Vou desenhar aqui. Tenta ser o mais preciso possível. Aqui a gente tem uns hangares. Certo. Aqui tem mais outra curva. Mais uma curva. Bom, já estamos quase terminando aqui.
toma cuidado o seguinte, é importante você tomar o seguinte cuidado. Quando você gira a curva Bézier, você pode inverter os dois lados. Repara só, se isso acontecer, a textura vai sumir, porque ele está com um problema de curva. Então, toma cuidado para a curva Bézier estar no lado correto dela. Aqui a gente também não quer... Opa! Aqui a gente não quer essa linha amarela. E queremos uma curva Bézier aqui. Pronto, eu não vou ser tão super preciso aqui, porque a gente precisa ganhar tempo, mas você aí quando for fazer o seu cenário, você tenta ser o mais preciso possível aqui no desenho da sua taxway. Outra coisa que você tem que tomar cuidado é o seguinte: quando você for fazer a interseção, para não ficar fora. Porque se ficar fora, vai ficar um buraco lá no seu simulador. Então você deixa a interseção bem abaixo da pista. Como nós estamos com em uma camada abaixo da pista, a junção vai ficar corretinha. Nós já estamos quase terminando aqui. Já vai dar para a gente ver como ficou o resultado. Pronto. Agora a gente pode desligar aqui o olhinho da textura e a gente pode ver que a taxway ela agora corresponde como é na realidade. A gente pode mudar aqui a direção da textura. Então você mexe aqui no Texture Heading e vai na tentativa e erro mesmo para achar uma direção boa. Então eu vou colocar aqui, vou 90 graus. Quero colocar paralela aqui. Aqui ó, já ficou suficiente como eu gostaria. Como a taxway está com uma transparência para a gente poder ver a imagem que está abaixo, a gente pode às vezes deixar ela com 100% da opacidade. Então é só você vir em View, Pavement Transparency, Solid. Essa transparência ela é só para visualização aqui no programa. Quando você exportar para o X-Plane, ele não vai com essa transparência aqui, ela só serve para visualização. Então quando eu ponho 100% aqui, eu realmente posso ver como está o meu aeroporto, bem mais aceitável do que estava antes. Eu vou voltar a transparência para mim conseguir editar. Vou voltar a imagem aqui. Outra característica que a gente precisa fazer aqui é essa volta aqui. Então a gente faz como se fosse uma taxway também. Eu vou pegar a ferramenta de taxway. É asfalto mesmo. Vou deixar a borda como Solid Yellow. E vou desenhar aqui os pontos. Lembra que eu falei a menor quantidade de pontos possível? Aqui no caso eu vou tentar fazer com 4 pontos só. Esse ponto aqui, opa, esse ponto aqui é desnecessário, vamos ver. Tá vendo que com poucos pontos aqui, a gente com 3 pontos conseguiu fazer a curva que nós precisávamos. Ficou bastante aceitável. A gente vai regulando aqui para acertar. Não queremos essa linha aqui. Então nós já temos aqui a nossa curva. Eu vou pôr o mesmo heading aqui. 70. Tá?
Agora sim. Outra coisa agora que nós vamos fazer é a linha central da taxiway. Vendo que deixa eu renomear aqui essa taxiway, vou como taxiway 2. A ferramenta de linha é essa aqui, ó. Você vai escolher o tipo da marca, no nosso caso é Solid Yellow aqui em cima. Se existe iluminação, no nosso aeroporto não tem iluminação. E vou desenhar. Como eu desenhei a taxiway, eu vou desenhar pronto. Agora vamos selecionar a nossa ferramenta de Vertex e vamos usar as linhas Bézier para fazer as curvas. Então, da mesma maneira que a gente fez com as pistas de táxi, nós vamos usar para fazer aqui o desenho da linha central. Pronto, quase lá. Beleza, agora nós já temos nossa linha central. Você pode editar, como você viu, essas características elas podem ser editadas individualmente. Então, por exemplo, a gente tem essa taxiway aqui, o objeto da taxiway. Se eu quiser adicionar uma iluminação lateral nela, eu poderia pôr aqui taxiway edge lights. Então ele vai adicionar, quando eu cliquei aqui, ele vai adicionar em todo o contorno. Mas eu não quero que todo o contorno tenha iluminação. Por exemplo, aqui não tem iluminação nessa interseção. Então eu vou selecionar o ponto correspondente e vou tirar, como a gente fez com a linha, eu vou tirar essa iluminação. Então, por exemplo, ali não tem iluminação. Aqui também nós... Opa. Aqui também nós não temos iluminação. Não temos também a linha. A mesma coisa do lado de cá. Então, você pode adicionar a iluminação do aeroporto dessa mesma maneira. A linha central, se precisasse ter iluminação também, você vai ali nas propriedades e adiciona. Tá? Então, vou pôr iluminação aqui também. Menos aqui na lateral. Aqui também tem uma linha, eu vou adicionar essa linha aqui. Também com 3 pontos é bem provável que eu já consiga desenhá-la. Pronto. Conforme você vai desenhando, tá vendo que aqui os objetos eles vão ficando jogados aqui. Eu recomendo você agrupar esses objetos de acordo com pertinência. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, as taxiways elas são relativas uma com a outra. Então tudo que for taxiway a gente seleciona com a tecla Shift. Segura o Shift e você consegue selecionar mais de um item ao mesmo tempo. E aqui no Mac eu dou um Command G, no PC deve ser Ctrl G. Ele agrupa esses objetos. Então eu vou chamar esse grupo de taxiways.
Opa! Taxiways. Qual que é a vantagem do grupo? Quando eu estou com os objetos dentro de um grupo, eu posso mandar esconder e mostrar o grupo por inteiro. Então, se eu quiser esconder todas as taxiways, ou trancar todas as taxiways, eu posso fazer isso pelo grupo. Então, eu vou fazer isso também com as linhas. Vou chamar aqui de lines. Elas estão acima da pista, porque se eu puser abaixo, essas áreas aqui que intersectam com a pista, elas vão ficar escondidas, porque vão ficar abaixo da pista. Então, a camada das linhas, elas estão acima da camada da pista. Tá? Outro objeto que é bacana a gente adicionar é esse aqui, ó. Ramp Start, que são as posições de início do simulador. Então, quando você vai escolher um aeroporto, você tem aquelas opções de iniciar o avião. Para não ter só para começar o avião já na pista, você pode colocar algumas posições aqui no pátio. Vou colocar 3 posições aqui, ó. Vou voltar à nossa ferramenta de Vertex e eu consigo girar aqui a proa, selecionando e movendo com essas flechinhas, girar até ficarem na posição que eu gostaria. A gente pode usar o zoom para deixar mais preciso aqui. Então aí vai ser possível começar nessas posições. Vou agrupar também esses itens aqui. Vou chamar de Start Points. Pronto. Eu posso deixar eles trancados. O que mais? Nós podemos adicionar também aqui a visão da torre, que quando a gente seleciona aquela visão da torre lá dentro do simulador, ele posiciona no lugar onde seria a torre, equivalente à torre. Então, para fazer isso, a gente usa a seguinte ferramenta: Tower Viewpoint. Então a gente vai clicar e escolher aonde é a visão da torre. No caso, eu vou colocar ela, deixa eu ver, vou colocar aqui também, próximo. Sempre que eu clicar num objeto dessas ferramentas de objeto fixo, eu preciso voltar aqui na ferramenta de seleção, porque se eu clicar de novo ele vai adicionar mais um ponto. Não é o que eu quero. Então eu venho aqui na ferramenta de seleção para poder mover o objeto. Vou pôr aqui nesse lugar e vou deixar o farol aqui no canto. Pronto. Vou renomear Tower Viewpoint. Vou mover aqui para baixo. Pronto, aqui nós já temos o básico do nosso aeroporto. Então vamos... Para poder testar isso no simulador, você precisa exportar esses objetos que você editou naquele seu apt-dat. Então você precisa vir em File, Export apt-dat, escolhe o diretório onde está o apt-dat do nosso aeroporto Poços de Caldas, então está dentro de Earth Nav Data, tá? E vamos dar Export. Ele vai perguntar se você quer substituir o apt-dat atual. Pode dar que sim. Pode dar Replace. Pronto, agora já é possível testar no simulador. Se você abrir o X-Plane, você já vai ver como fica o cenário dentro dele.